Começamos mais um programa dos Abençoados. Eu sou o Adriel. Eu sou o Estevão. E eu sou o Márcio. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo Antônio. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sempre. E nós vamos passar para as notícias engraçadas. Estevinho, lê a primeira aí. Aqui então, nas notícias engraçadas, olha só. Caçador de veados condenado a ver Bambi repetidamente na prisão. Olha essa. Um caçador norte-americano foi condenado a assistir várias vezes na prisão ao filme da Disney Bambi, depois de ser acusado de matar centenas de veados. David Barry Jr., né? Acho que é Jr., né? Caçador de Missouri, nos Estados Unidos, foi condenado a 1 ano de prisão e vai ter de assistir a história pelo menos uma vez por mês. Foi detido em agosto, juntamente com o pai e o irmão, por matarem animais, cortarem as cabeças e deixarem os corpos apodrecerem no campo, segundo os procuradores citados pela BBC. Na sentença, o juiz Robert George ordenou que Barry Jr. tivesse que assistir o filme Bambi, de Walt Disney, com a primeira visualização a acontecer no dia 23 de dezembro de 2018. E depois disso, uma vez por mês. Não se sabe o número exato de animais caçados, mas a acusação acredita que sejam várias centenas. O homem foi ainda acusado a 121 dias na prisão e condenado a Bartão por violação de regulamentos de armas de fogo, e tanto ele como o pai virão a ser retirados os privilégios de caça pela Comissão de Conservação do Missouri. Olha aí. Não, eu não sei o que deu na cabeça do juiz, né? Ele devia estar bem inspirado, porque o cara lá chegou assim para ser acusado de caça ilegal, né? Aí ele... O que o cara caçou? Ele caçou um monte de veados nos Estados Unidos. Bom, pronto. Olha, tu vai assistir todos os meses Bambi. É uma pena estranha, né? É meio estranho. Pra mandar pro cara, né? Ele tinha coisa com a Disney. Isso faz lembrar que ela... Acho que o Rodrigo deve lembrar na propaganda que tinha das Casas Bahia, lá no Brasil, aquele protagonista da propaganda, que ele falava bem, não sei o que, chegava a ser irritante o jeito que ele falava, né? Aí fizeram uma montagem, o Bin Laden, nos tempos que prenderam o Bin Laden, levaram ele para uma sessão de tortura e botaram ele amarrado na frente da TV e ligaram o comercial das Casas Bahia para ele assistir. Cara, era tão chato que a voz dele era muito irritante. Né? Não, aproveite, é só hoje. Quer pagar? Que bom. Eu lembro qual é o cara. Sim, o cara meio carequinha, magrinho, assim. Era muito engraçado. Que viagem. Era uma viagem. Mais ou menos nesse sentido que eu acho que o juiz queria fazer, né? Fazer uma tortura com o preso ali, né? Pagar uma penitência. Eu vou ler a segunda notícia aqui. Então, vovó radical salta de paraquedas aos 102 anos. A australiana Irene O'Shea, de 102 anos, entrou para o livro de recordes como a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. Langhorne Creek, no sul da Austrália, foi o cenário do salto. Com simplicidade, Irene diz ter se sentido como de costume. Sim, pois este foi o seu terceiro salto. Iniciou-se há 2 anos, quando cumpriu o centenário, e pretende continuar. Possivelmente, ela fala, né? Possivelmente salto para o ano, e se viver até lá, quero saltar até os 105 anos, disse Irene. A idosa diz que seu salto não foi para bater qualquer recorde, mas sim para angariar fundos a favor de uma doença neurológica que matou a sua filha aos 67 anos. Irene O'Shea já criou uma página de doações e pretende angariar mais de 10 mil euros só neste ano. Uma velhinha de 102 anos. Você já viu aquele filme lá de animação? Nem que me pague, eu salto para aqui. Se chegar aos 100 anos, aí eu salto. Vai estar vivendo. Vamos fazer bastante, né? Fazer uma promessa, né? Eu chegar aos 100 anos. Tem aquela animação, Deu a Louca no Chapeuzinho Vermelho, aqui a vovó é toda radical também. Salto de paraquedas, cai da montanha.
Lá, mas aos 102 anos, né? 102 anos. 102 anos, velho. Não é fácil, não. 102 anos. Lê a próxima aí, Márcio. Tem aí? Sim, eu tenho aqui a informação do... que é engraçada e ao mesmo tempo é uma boa notícia, né? Sim, que é o milagre do piloto, né? Esse piloto, Michael Schumacher, Sim. saído do coma nessa semana, né? O choro e o fim do estado de coma, né? Eu vi uma reportagem onde aparece ele chorando, né? Ele conseguiu manifestar algumas reações diante da sua família, haja vista a sua condição financeira permitia com que ele fizesse o tratamento em casa. Ele montou um hospital em casa, né? Então aqui a notícia diz assim que as notícias, né, do campeão Michael Schumacher são cada dia melhores, né? Depois que o jornal britânico Daily Mail revelou que o ex-piloto não está mais em coma e também não respira mais por aparelhos. Surgiram então novos detalhes sobre essa recuperação do heptacampeão da Fórmula 1 em sua casa em Mallorca, na Espanha. Mallorca fica no sul ou norte da Espanha? Eu não faço ideia. Mallorca é uma ilha? É uma ilha? Então, olha aí. Viu, ó? Estamos aqui. Né? O cara não é só Não jogar. é à toa, o cara não só joga futebol, né, Tem cara? cultura, Não, na mas cabeça, por causa não é? do futebol que eu sei disso. Tem um amigo meu que joga lá, que jogou lá e vive lá. No Mallorca? Sim. Ficha. E é uma ilha ao sul ou ao norte? Aí já me complica. Abre aí no Google. Vamos puxar aqui. Bom, então ali a revista Paris Match publicou que parentes do piloto falaram sobre o seu estado e afirmaram que Schumacher até chorou, né? Quando colocamos na cadeira de rodas, de frente para as montanhas e para o lago, por vezes o Michael Schumacher chora, disse um dos seus familiares que não teve a identidade revelada, né? É interessante isso, né, gente? O coma, a pessoa sair do coma depois de tanto tempo, né? Acho que quanto tempo que ele já está? Acho que vai mais de 2 anos, né? Se eu não me engano. Sim, eu acho Coma, que faz 5 anos, eu acho. 5 anos? Se eu não me engano, eu li Passa rápido, hein? a notícia. Sinal de que nós estamos ficando velhos. E é estranho, né? Porque é estranho porque o cara, ele pilotava, né, um dos carros mais rápidos do mundo. E aí ele ficou em coma porque tava esquiando e... Foi um acidente bobo, vamos dizer bobo, assim, né? exatamente, né? A gente teve a questão do Senna, que morreu pilotando morreu o no carro. E o cara entrou em coma por causa de um acidente que qualquer um poderia sofrer, assim. É verdade. Um tempo de lazer, né? Onde deveria de ser, né, um tempo mais calmo, né? De descanso e acontece assim. Verdade. E a gente vê muitos acidentes desse tipo, né? Muita gente. Eu fui na Serra da Estrela, aqui em Portugal, tem uma estação de esqui. E eles fazem o esqui justamente naquelas partes onde a neve é assentada, né? Ela não é a neve fofa, é a neve sentada. E, gente, o contato da neve com a pedra é muito próximo, assim. Para você cair, bater com a cabeça, com o cotovelo, braço, é muito fácil. Eu, sinceramente, quando você entra num esporte desse, você já está assinando um termo de compromisso sabendo que é um perigo mesmo. Porque não há nenhuma proteção que nem o caso do Schumacher ali, que devia estar a 80 km por hora descendo, né, uma montanha. Não há proteção, você pode estar todo equipado que bater com a cabeça ali já era, né? Teve uma que bateu numa árvore uma vez e morreu, né? Então realmente é perigoso, mas é legal de ver, né, o pessoal esquiando, assim, é bacana. Sim. É bacana. Que bom que ele voltou, né? Foi verdadeiro milagre. Eu tinha lido um tempo atrás que era difícil, a condição que ele tava para ele voltar do coma era muito difícil, né? E a família, ela tava tendo gastos enormes. Ainda tá tendo gastos, parece que eles gastam 50 mil euros por semana. É bastante. Com os cuidados com ele ali, coisa e tal. Mas, enfim, né? Pra nós é bastante, né? Pra ele não deve ser. Não, mas diz que eles já estavam entrando num problema de talvez falir, acabar com a grana deles. Eu vi também um negócio que
A diferença entre a morte cerebral e o coma é uma linha bem fina, né? Que às vezes o cara pode ter tido uma morte cerebral e não tá mais... Não tá morto e eles acham que tá em coma ainda. E que isso pode passar de um coma não induzido, né? Um coma... Que o cara entrou em coma mesmo. E aí isso pode passar bem rápido até. Então isso, o cara... Até deixar o cara vivo e tentar ver com que ele volte, né? Pode ser um ato de... Eu não acredito, né? Um milagre, isso? Sim. Pode ser. E é isso aí. Vamos passar para a palavra portuguesa. Vai então. falar do Maiorca aí? Do quê? Daí. Do Mallorca, sim. Mallorca. Eu pesquisei na internet. Eu acho que e ele não fica nem ao sul nem ao norte, ele fica ao leste da Espanha. Pronto, aí, ó, leste, tá no meio. Né? Ao leste fica perto de Barcelona, então, é isso? É. E agora? E agora? Barcelona fica pra onde? Este. Não, é leste. West. Leste. Olha aí, ó. Bom, eu sei que é calor. Agora Então deve ser mais ao sul. Casteló de la Palma, Valência. Não é Valença, é Valência. Tem isso. É. Eu não vou ficar procurando aqui que eu vou perder. Os internautas aí que quiserem nos ajudar com a Mande aí pra localização gente. por favor, pesquisem no de Google. Mallorca, né? Pra nós. Passa pra nós Maiorca. aqui nos comentários que será muito bem-vindo. Fica ao sul de Barcelona. Então. Vamos ver onde fica a atual residência do Schumacher. Tá bom, então. Vamos passar para a palavra portuguesa. Márcio Estevão faz assim. O Márcio lê em português brasileiro e o Tevo responde em português de Portugal. Eu fazia parte do João Paulo, né? O João Paulo não está cá conosco. Não está acá. Não pôde participar deste programa de hoje. Que pena. Pois. E o pastor Marcelo também não. Ele não pôde participar hoje. Então estamos nós aqui. E vamos lá, Tevo. Qual é a primeira palavra portuguesa? A primeira palavra aqui é vira-lata. Olha, um cachorro vira-lata, né? Deve ser um cachorro. Porque é que o próprio cara tá virando. O cara tá lá chutando lá na rua, tu aí não vai dizer isso, né? Aí tu vai dizer, né? Porque a palavra na versão portuguesa é rafeiro. Rafeiro. Eu trouxe essa palavra porque no programa anterior o Estevão tinha dito que ele tem uma cachorra que ela é um rafeiro. E ele não explicou o que era, daí... Não expliquei? Não, tu só falou, ela é um rafeiro. E aí continuou com a tua história. Sim. E aí eu já, Tô aprendendo, viu? vou ensinar o pessoal. Já tô um tempo aqui, não conhecia isso. E qual é a segunda aí, Tevo? Segunda palavra é... Desculpa. É Oi, que Tevo. é sempre Estevão e João Paulo, né? Apontador. Cara, aqui eles chamam de afia ou aguça. Afia ou aguça? Eles usam mais a fia. Por exemplo, me empresta sua fia. Ou tem gente que fala aguça, mas não normalmente. Mas faz sentido a fia, né? Faz, sim, claro. Apontador. O nosso tá errado, né? Faz mais sentido, Porque exatamente. apontador, o cara aponta. Aponta é que tu tá apontando algo, é verdade. E a fia, né? Será? Será? Mas é que o afia é o ato de afiar, né? E o apontador... O dor seria tipo como se fosse um instrumento, né? Como um despertador, por exemplo. Mas aí tu pega um negócio que pega um lápis e aponta pra lá. E é um apontador. A pessoa que aponta é apontador. Ou então você tem alguma dor no corpo, você aponta a dor. Pode ser também. Exato. Não, mas o apontador pode ser também de fazer ponta. Tem uma palavra que também faz sentido, que até tu pode usar pra próxima, mas eu vou adiantar. Que é o grampeador nosso, grampear as folhas. Eles chamam de agrafiador. Agrafador. Grafador. Isso. A gente já trouxe Sim. Mas E tu coloca os grafo. grafos, né? Tem outro também que a gente já usou. Mas não que tem a deriva da palavra gráfica, de repente? Não? Não sei. Não. Não sei porque não tem I, é a grafa, de agrafar. É, de agrafar, né? O verbo é agrafar. A gente fala grampeia, né? Eles agrafam. Tá certo pra eles, tá certo pra nós também. Por causa das palavras que a gente usa antes. Por exemplo, a grampeia, aquilo ali na parede. Tá, mas então qual é a origem do agrafa? O que Não é? faço ideia. Tu O falou pessoal aí que tá assistindo o programa, vai no Google lá. Mas Pesquisa ajuda a gente. Eles usam também uma que a gente já usou que não é lapiseira, né? É lápis de Minas. E esse é novo pra mim também. Lápis de de Minas. Minas? As Minas. As minas são os grafites. os grafites.
Olha. Ah, sim, sim. É lápis de Minas, né? Sim. Lápis Sim, no- de Minas. todo Lápis lá- de Minas Gerais, né? Tem um jogador de futebol com o nome Grafite, né? Tem. Agora virou comentarista do Sport canal TV, Sport se não me TV. Aqui, Interessante. a ideia vai longe, né? Vai embora. Quero pedir pro pessoal que tá online aí, compartilhe aí na sua rede social este vídeo para que mais pessoas possam estar olhando, assistindo a gente também. E também, se você quiser mandar uma pergunta pro Rodrigo, sinta-se à vontade, coloca aí nos comentários. Pega Ele disse que leve, pode pegar pesado. Qualquer coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Mas é isso aí. E agora a gente vai passar para entrevista, então, né? Vamos fazer umas perguntas aí. E vamos começar, então. Qual o seu nome completo? Meu nome é Rodrigo Antônio do Nascimento, tenho 31 anos e sou jogador de futebol. Tá certo. E onde é que tu nasceste? Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas desde pequeno vivi em Niterói, Niterói. também no Rio de Janeiro. Tá certo. E qual foi a equipe que tu se formou como jogador? Assim, eu joguei, eu comecei a jogar futebol com 7 anos. Sim. Né? Num clube próximo à minha casa que se chama Fonseca, que jogava futsal. E logo depois eu fui para uma outra equipe de Niterói, que se chama Tio Sam. E dali... Tio Sam, Estados Unidos. Exato. Tem alguma coisa a ver. E depois daí, o futsal do Fluminense me levou para lá. Eu passei 2 anos lá. E lá o futebol de 11, né, futebol de campo, do Vasco da Gama me chamou. Então eu passei meus 10 anos até meus 21 anos dentro do Vasco da Gama. Foi ali que eu me formei como jogador e também, pronto, como cidadão, também me formei na escola, porque lá tem uma escola, então Legal. passei boa parte da minha vida dentro do Vasco da Gama. Sim, sim. Muito, muito legal. E quais os times onde tu atuou como profissional já? Então, o meu primeiro clube como profissional foi o Vasco da Gama. Logo depois eu vim para Portugal e joguei aqui no Marítimo, joguei no Belenenses, no Olhanense e no Paços de Ferreira. Paços de Ferreira. Depois, agora já tem 3 anos que eu tô jogando fora de Portugal e eu tive num clube em Israel chamado Bnei Sarlim, que é o único clube árabe da liga israelita, ou israelense. E depois eu fui pro Cazaquistão, foi onde eu tive meus últimos 2 anos, no clube chamado Irtish Pavlodar. Irtish. 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 Se for do Rio de Janeiro é Irtish. Mas tem que falar o nome certo, então... A gente tava aqui falando o nome do time, e aí o Adriano falou, Irtish, né? Porque ele leu. Aí ele falou, olha, tu falou certo. Aí, não, é porque o pessoal do Rio de Janeiro fala Irtish. Não fala o R. Sim. Não tem o Não, mas pronúncia do R. a gente lá do sul pronunciamos bem o R. Sempre na nossa frente. Irtish. Interior de São E Paulo. pesar mais no interior. Irtish. E quais os títulos conquistados no Irtish? Não teve muita coisa, não. E nos outros times também, né? Não, infelizmente, não. Profissionalmente, não consegui muitos títulos. Não foi muito fácil. Até aqui tem sido bastante luta. Temos conseguido êxito, mas não títulos. Sim. Nem no Passaram Vasco. um pouco ao lado. Não, no Vasco não. No Vasco, na verdade, foi... Meu primeiro ano como profissional foi bem complicado, porque foi o primeiro ano que o Vasco desceu divisão. Sim. Então, assim, assumimos uma responsabilidade muito grande, né? E ainda sendo garoto. E não foi um ano muito fácil, mas que também serviu de muito como aprendizado, né? Sim, claro. Foi uma base, assim... Lógico que eu queria ter uma base sendo campeão, mas também quando a gente passa pelas dificuldades, também se cria ali uma base para continuar, né? Então, não foi muito fácil, mas também tive que assumir responsabilidade mais cedo e também isso foi importante na minha formação como um jogador profissional. Sim. Até porque também não é só com o jogador que se vence, né? Que se chega a títulos, por exemplo, né? Pois na verdade, conseguir títulos não é muito fácil, né? Porque são muitas equipes, mas só vence um. Claro. Né? Mas, claro, quando você entra em campo sempre
procurando o título, e principalmente quando você joga numa equipe grande, como o Vasco da Gama é. Então, tem toda a pressão, primeiro de você estar no clube grande, você se sentir o vencedor, o clube tem a cobrança, né, de vencer, a torcida está sempre apoiando para vencer, então quando as coisas não acontecem, tem uma carga emocional, tem um peso, uma pressão muito maior, né? É verdade. Tá certo. É muito difícil ser um jogador de futebol cristão? Olha, acho que ser cristão é difícil em qualquer meio, né? Depende. Acho que pra ser um pastor não é tão difícil, né? Olha, acho que é melhor você perguntar a um pastor. Porque eu acho que não é tão fácil assim. Na verdade, você ser cristão em qualquer meio que seja, é você assumir uma posição contrária àquilo que o mundo é. Sim. Né? Aquilo que o mundo te impõe. Então, toda vez que você vai contra a maré, é sempre muito mais difícil. Agora, quando você faz as coisas com a consciência de que você está andando no caminho certo, as adversidades vêm só para te dar mais força, né? Pelo menos eu acredito assim. Sim. Então, ser cristão para mim é um prazer. Não é uma coisa que chegou na minha vida como emoção, mas foi mesmo uma decisão minha, um modo de vida que eu escolhi. E, sinceramente, não me arrependo. Estou muito feliz com isso. Enfrento as minhas lutas, como toda a gente... vou falar igual brasileiro, toda a gente é de português. Como todo mundo... todo mundo enfrenta. Mas Deus nunca me deixou de lado. Nunca deixou de estender a mão e me apoiar. Sim. Em todas as decisões que estavam dentro do plano dele, né? Sim. Uma pergunta que eu queria fazer é... Como é que é ser cristão e jogar num país onde a maior parte da população é islâmica, né? Olha, cara, pra mim foi uma experiência muito positiva. Positiva porque eles entendiam a minha posição, eles entendiam, eles observavam muito as minhas atitudes e, de certa forma, as minhas atitudes faziam com que eles refletissem até sobre a fé deles, né? Sobre a busca deles, sobre o real sentido, né? O real sentido. Abriu muito a minha mente de conviver com outras pessoas, assim, porque, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, nós crescemos e somos criados dentro de uma linha, né? Querendo ou não, nós somos países com base católica, né? Sim. Então, cristã. Então, tem sempre alguma informação ali. Eles são criados em outra linha. Então, de certa forma, chegar alguém diferente ali, vivendo uma coisa diferente, para eles coloca uma reflexão, para ele leva a uma reflexão de, olha, eu também tenho que buscar mais da minha parte, né? E também eu sentia muito deles a curiosidade de saber o porquê que eu agia de certa forma, ou porquê eu pensava de certa forma. E aí era uma oportunidade de eu explicar um pouco daquilo que eu vivo, ou daquilo que eu creio, né? Sim. Entregar um pouco do evangelho. Era um pouco difícil porque o idioma não ajudava muito, sim, né? Mas o pouco que eu sabia falar do idioma, tentava ali passar com palavras, mas principalmente vivendo o evangelho, né? Então, para mim foi muito positivo até para eu ter uma certeza, ter mais certeza daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu creio é o caminho certo, entende? Tá então, certo. É interessante. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta lá no país, no futebol? Olha, dificuldades tem um monte, entende? Mas assim, a que mais mexe comigo é quando há alguma coisa que é envolvido mais com corrupção, ou com desvio de conduta, ou com qualquer coisa parecida assim. São coisas que Deus tem trabalhado no meu coração no sentido de saber lidar, né? A primeira coisa é de como é que é possível, ou será que as pessoas não veem, então, mas realmente as pessoas não veem, não é uma... as pessoas realmente estão cegas por esse mundo, estão cegas. Tem corrupção lá no futebol? No futebol, como qualquer... Naquele país?
Ali como em qualquer outro país, entendeu? Como em qualquer outro país. Lógico que em alguns países é mais explícito, é mais firme, mais forte aquilo, mas em outros países é menos, é mais escondido, mas tem tudo quanto é lado. Agora, todos nós temos a escolha de seguir ou por um caminho ou pelo outro. Todo mundo tem o livre-arbítrio para isso, né? Então, no meu caso, é uma coisa que mexe muito comigo, mas que eu tenho aprendido a lidar e de certa forma, através das minhas atitudes, tentar encorajar outras pessoas que também não concordam, mas que estão pressionados pelo sistema, sabe? Sim. Estão ali sufocados, né? Sim. Então, eu sei que também, eu entendo também a parte de outras pessoas que é complicado você lutar contra o sistema. Mas vale a pena. Posso dizer por experiência própria que vale a pena. Tá certo. Existe bruxaria ou feitiçaria no meio do futebol? Não sei, cara. Isso eu não sei. Não Boa ficou pergunta. sabendo assim de nada? Boa pergunta, não sei. Não sei se existe. Existem superstições, existe... Sim, claro. Né, entrar em campo com o pé direito, dar 2 saltinhos, umas coisas assim, jogar com a mesma cueca, tem essas coisas, isso tem. Mas assim, bruxaria, trabalho, eu nunca vi, também nunca fiquei sabendo. Agora, já apareceu nas notícias, aqui em Portugal já apareceu nas notícias, que daí a provar que isso realmente acontece, aí eu não sei, não é uma coisa que eu já vi, assim, não é. Como você lida com o assédio dos adeptos? Eu sou muito tranquilo com isso. Eu gosto, até... O pessoal te reconhece lá? Lá, sim, me reconheciam muito. Aqui em Portugal, as pessoas até reconhecem, mas eles são mais respeitosos não, vamos lá dizer, eles são mais... Recatados, né? Sim. Até reconhecem e tal, mas não são muito de abordar ou de pedir para tirar foto. Aqui você consegue ter uma vida social tranquila. Sim. A não ser que você seja o Cristiano Ronaldo. Aí daí. Fora isso. No Brasil é complicado. No Brasil é complicado no sentido bom e ruim, né? Sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar atenção, né? Quando alguém me aborda, eu gosto de dar atenção, conversar e não tem problema nenhum. Mas isso é bom quando ganha, né? Quando perde é mais complicado. Né? Porque o pessoal não quer tirar uma foto contigo, o pessoal quer te bater, quer te xingar, quer falar mal dos outros. Então já é mais complicado, né? Mas assim, nunca tive grandes problemas com isso. Sempre soube lidar. Isso desde de pequeno, parece que a gente foi ali preparado para isso, né? Por ter crescido num clube grande, você já mais ou menos é preparado para lidar com isso também. Sim. Então não foi grande problema, assim. Entendi. E lá no Cazaquistão já chegaram pra ti? Vamos tirar uma foto? No Cazaquistão tem uma curiosidade legal. Como é um país que não é muito visitado, então eles quando veem, por exemplo, eu sou mais pretinho assim, né? Então quando vai na rua, o pessoal às vezes nem sabe quem eu sou, mas tira foto só porque é um estrangeiro que tá ali. Olha ali, eu tirei a foto com um pretinho. É engraçado. Já tirei várias fotos assim e a pessoa nem sabia quem eu era. Mas só porque tava ali Isso lá no Cazaquistão? Sim. Qual é assim a origem deles lá? Porque o Cazaquistão, ele não é... A gente confunde quem brasileiro, por exemplo, confunde que os países da Ásia Menor, eles se confundem um pouco com os países árabes. Porque eles não são na sua totalidade muçulmanos, aquele extremismo, né? Sim. Eu lembro eu vou te fazer uma pergunta, mas não tá no script, né? Mas é com base no, por exemplo, o jogador Fernandão, que era do Internacional, ele dizia que ele não podia tomar banho no balneário, que é o vestiário, né? Sim. Nu. Ele tinha que se tapar dos outros jogadores, porque a religião lá não permitia. Todo dia, 5 horas da tarde, tinha que se ajoelhar junto com todo mundo, que é a hora tisga, né? Que chama da hora que eles se ajoelham apontados para Meca, que fazem as rezas deles, né? Então, mas no Cazaquistão também é esse extremismo ou não? Lá é mais tranquilo? Não. No Cazaquistão, a maior parte da população é muçulmana. Mas lá tem muita mistura com russos, né? Então, a igreja ortodoxa, né? Que é a igreja russa, né? Também é muito forte lá. E o país em si não é um país fechado, não é um país teocrático, vamos dizer assim, né? Tá. De certa forma é aberto. Então,
você consegue... Não, tem toda a liberdade para viver lá e não tem problema E lá algum os com jogos isso. também, assim, é muito quente, como nos Emirados, os jogos são à noite, uma vez por semana. Não. No Cazaquistão, na verdade, muita gente confunde por causa ali do fim Exatamente, do tudo com estão, ão, né? O estão. Mas é frio, né? Na verdade, aonde eu estava jogando era fronteira com a Rússia. Então, no inverno, chega a menos 40 graus. Oxi. Então, agora quando eu vim de férias, que foi em novembro, já estava batendo menos 18, é um pouco frio. E no verão não é tão quente assim. Na verdade, no Cazaquistão, a população tem mais a ver com os mongóis, né? O pessoal da Mongólia, né? Sim. Então, tem mais a ver por com o isso asiático que- mesmo, de olho rasgado, né? De Entendi. olho puxado. Então explica. E tem uma mistura, assim, a história ali do país tem muito a ver com a Mongólia. Né? Por isso Com- que o biotipo deles, então, é mais... são mais brancos lá, então, no caso. Mais ou menos, Misturado, bem sim. misturado. Os brancos são mais os russos, né? Os russos que... Entendi. Agora tá explicado, então, por que quando viu o pretinho na rua, né? É diferente, Sim. é diferente. E também é um país que não é muito visitado, então qualquer pessoa que chegue lá, que seja diferente deles, eles perguntam lá de onde é. Ah, sim. E perguntam o que tá fazendo lá. O que você vem fazer no Cazaquistão? Eu vi um blog de uma mulher aí que ela é brasileira e foi morar no Cazaquistão. Ela foi morar é a cidade que antes era a antiga capital. Almaty. Isso, que é a mais populosa, né? Sim. E aí ela falou que é tranquilo pra ela, que ela não precisa andar de burca ou essas coisas todas, porque eles são mais tranquilos em relação à religião, Não né? tem. Já em Israel, quando eu joguei lá, eu joguei num clube árabe. Sim. Né? Como eu falei antes, o único clube árabe da primeira divisão, né? De Israel. Então eu vivia numa cidade judaica, mas ia trabalhar sempre na árabe. São cidades totalmente diferentes, né? Mas, de certa forma, os árabes trabalham nas cidades judaicas e vice-versa. Sim. E vivem super bem nesse sentido, né? São bem abertos quanto a isso. Mas se você for na cidade árabe, você vê que eles são muito mais fechados, são mais... As mulheres já andam com a cabeça já com aquele hijab, né? Que se fala no Não sei. pessoal do Acho Google que- aí, por favor, bota aí. Então, já era mais rígido, né? No Cazaquistão é super tranquilo. Dá pra viver super bem lá. Entendeu? Não tem nada demais. Sim, tô olhando os comentários aqui. Tira a térmica da frente. Passou o vídeo pra tirar a térmica da frente. Existe uma abertura entre vocês ali pra falar de Jesus? Há essa abertura. O pessoal é muito receptivo a princípio, né? Mas depois começam, de certa forma, ter uma... Porque o evangelho, de certa forma, ele quando ele entra no coração da pessoa, ele começa a tocar em pontos que... Né? Quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa, começa a tocar em pontos que não são muito fáceis de digerir no primeiro momento. Sim. Então o pessoal começa... E também a vida em si, né? Aquilo que eu disse em relação ao sistema, né? O pessoal está preso no sistema. E o sistema é contra aquilo que Cristo quer para nossa vida, né? Então, quando começa a ter esse embate, o pessoal começa a desanimar um pouco, ou deixar um pouco de lado. Mas quando você fala da mensagem, todo mundo entende ela como sendo uma mensagem poderosa, né? Como sendo um caminho correto, né? Mas, infelizmente, os problemas da vida abafam, assim, sufocam, né? Esse é um problema em qualquer lugar do mundo, né? Por isso que eu digo no que Brasil, o futebol aqui. é diferente Sim. de qualquer outra profissão e não vivemos num mundo à parte do restante. É igual em todo lado. Não? Percebi. Como você concilia o tempo com a família e com os jogos, treinamentos, viagens, etc? Aqui é super tranquilo. Aqui, principalmente em Portugal, é super tranquilo. Aqui é muito organizado, o horário de treino, os jogos são só nos fins de semana. Então é muito fácil estar com a família. No Brasil é complicado. No Brasil,
Os 2 anos que eu joguei lá, né? Joguei um ano no Vasco da Gama, um ano no Ipatinga. Esqueci de falar do Ipatinga. Ipatinga. É onde nasceu meu segundo filho. E em Ipatinga, então, era terrível, porque é no interior de Minas, né? Então, toda viagem você tem que fazer para Belo Horizonte, para depois viajar para outro lugar. Ou seja, o Brasil então, tem dimensões continentais, e aí a viagem... era terrível. Aí a delegação já imagina que a viagem de volta será longa, já dorme no hotel lá, né? Muitas vezes. Sim. Então já realmente deve ser muito mais difícil. Aqui em Não, Portugal é tudo eu perto. passava um dia da semana em casa, o restante estava tudo viajando e jogando. Lá era complicado pra caramba, não tinha vida social não, era só trabalho. Mas aqui não, aqui é muito mais tranquilo. E tu já estás em Portugal, morando já há algum tempo? Morando já vão 10 anos já. 10 anos. Já vão 10 anos. Desde final de 2008. Vai completar 10 anos agora. Dá pra se naturalizar então, português? Já é naturalizado. Já. É. E como é que é? Pode jogar na seleção portuguesa se quiser. Não passa assim, mas se eu quiser, se fosse só da minha vontade, eu tava lá. Mas sim, se o treinador quiser que eu vá, olha, tô aí, professor. E como é que Será que ele tá nos assistindo? Olha, vai que... como é que é em relação à Rússia, assim, essa questão de morar em Portugal, morar lá, como é que é? Não, são realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Mas, assim, como eu já estou fora do Brasil, já vivo como imigrante há muito tempo, para mim é sempre uma experiência positiva. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, todos os lugares que eu vivi foram lugares, para mim, foram espetaculares. Aprendi muita coisa. Para mim não é um grande... Nem para minha família também. Meus filhos também... Todo final de contrato eles falam pra mim, pai, e o próximo país que nós vamos morar? Qual vai ser? Eu falei, filho, se fosse tão fácil escolher. E esse ano que tu estavas no Cazaquistão, foi a primeira vez que tu ficaste longe da família, que a família permaneceu? Sim, essa segunda vez. Na verdade, eu joguei o primeiro ano lá e eles foram comigo. Foi o ano de 2017. Passamos o ano inteiro. Nesse ano de 2018, eu só voltei pra lá em agosto, se não me engano. E aí, como tinha escola aqui em Portugal, eles já estavam na escola, a gente não quis tirar eles. Ah, certo. Aí, então eles ficaram aqui, como a temporada era só mais 4 meses, terminava em novembro, então certo. Tá bom. ficamos um pouco longe. Não é uma experiência muito legal, não. Não é? Ficar longe da família deve ser difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Tanto pra mim quanto pra eles. É complicado. E o que você pretende fazer quando abandonar os campos? Boa pergunta. Boa pergunta. A princípio, a nossa cabeça vai mudando aos poucos, né? A princípio, eu tinha vontade de deixar mesmo o futebol de vez e trabalhar com outra coisa. Eu, antes de começar a jogar profissionalmente, eu cheguei a fazer a metade do curso de fisioterapia. Então, eu tinha aquela vontade de voltar à universidade ainda, fazer alguma coisa que na área da saúde, ou assim, mas que fosse fora do futebol. Sim. Mas hoje já vejo que, de repente, vou trabalhar no futebol um pouco. Eu não sei, na verdade eu tô perdido ainda, não tenho uma direção. Peço a Deus que me direcione, abra a porta para que eu possa seguir um outro caminho. Né? Porque a carreira de futebol, como vocês sabem, com 34, 35 anos já o jogador é velho, né? Sim. Mas pra vida é 35 anos, o jogador é pessoa nova, né? Metade ainda. Não sei, na verdade... Sem começando. Na verdade, ainda não sei, assim, o que eu quero fazer. Mas pode ser que seja na área de futebol, sim, mas... Enfim, é uma dúvida grande. tem que esperar chegar... Não. Hoje eu já começo a pensar, de repente, seguir por alguma área, me preparar, né? Para quando eu parar, eu já estar preparado para seguir um outro rumo. Mas como minha vida também um dia eu estou no Cazaquistão, outro em Israel, outro em Portugal, outro no Brasil, é difícil você fazer algum curso, se preparar assim com maior efetividade, mais intensamente. É difícil. Enfim, tá certo. Deus dirá. E pra você, quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Pergunta boa. Em Portugal você me pergunta isso, que confusão, cara. Olha, o que me encanta mais ver jogar é o Messi, sem dúvida. Mas não se pode colocar de parte os números que o Ronaldo alcança. Sim. É fora do normal. Mas de ver jogar o futebol bonito, bem jogado, não, o Messi tá
Tá um ponto à frente. Tá um ponto à frente. Tá bem. Por mais que seja argentino, mas E para finalizar, eu sempre faço um quiz aqui. Eu vou dizer umas palavras, e você fala em poucas palavras o que significa para ti isso, ou o que te lembra, ou coisa. Hã? eu não sei pensar rápido. Não precisa ser instantâneo, assim, pode parar e pensar um pouquinho. Mas em breves palavras, assim, o que significa para ti. E a primeira palavra é futebol. Bom, futebol é minha vida, né? É minha vida porque desde os 7 anos eu jogo futebol, então eu nunca fiz nada diferente do futebol. Então, Futebol é a vida. a minha vida até aqui foi jogar dentro do futebol. Tá certo. Estudei um pouquinho também, né? Mas futebol sempre esteve em primeiro lugar. Segunda é Portugal. Portugal. Hoje eu sinto como se fosse a minha nação. Não colocando de parte o Brasil é o Sim. meu país. Que é cidadão, né? Né? Mas também sou cidadão daqui e me sinto mesmo como se fosse parte desse país. Entende? Não consigo diferenciar o Brasil de Portugal, assim, no sentimento. Sim, O sentimento é igual. tá certo. Jesus. Olha, Jesus para mim foi e é, né? A mudança da minha vida, mas não no sentido de que eu era alguém que andava mesmo numa escuridão terrível, mas que me deu um caminho para a vida eterna, vamos dizer assim, né? Antes de Jesus eu tinha a minha vida, seguia a minha vida normal, mas eu sinto que hoje eu tenho um alvo a seguir. Antes eu seguia aquilo que eu achava que era certo, né? Sim. E hoje eu consigo ver que quanto mais eu chego perto de Jesus, melhor eu sou. Melhor eu sou no sentido, melhor eu estou, né? Sim. Melhor eu estou. Estou mais bem posicionado no sentido da vida eterna, estou mais bem posicionado no sentido de levar uma mensagem que renova as pessoas, levar uma mensagem que existe uma forma de viver que não seja o mundo. Existe uma felicidade plena, entende? Então, vou falar menos. Né? É um quiz, então eu não vou falar pra cá. Fica à vontade. Não. A próxima é família. Família. Família foi um presente que Deus me deu. Eu construí minha família muito cedo, né? Eu com 17 para 18 anos já tive o meu primeiro filho. E com 21 já era casado. Então, eles são responsáveis por quem eu sou hoje também, né? Deus me deu eles para que eu pudesse ter alguém que caminhasse junto comigo, né? Para que eu não fosse sozinho. E, enfim, melhor cortar por aqui, senão eu vou falar muito. Mas pô, é um presente de Deus. E a última é Brasil. Brasil, olha. Brasil é minha pátria, né? Eu não tenho nem palavra para falar do Brasil. Fico triste porque já estou aqui há algum tempo e vejo como o Brasil, a situação do Brasil, né? Que está hoje. Mas nunca vai deixar de ser minha pátria. Vou estar sempre ligado àquele país e toda vez que volto lá, parece que eu estou voltando à minha infância. Parece que tem aquele sentimento de aqui é o meu lugar. Sim. Sabe? Então, minha pátria é o meu lugar. Será que em janeiro agora vai começar a melhorar? Não? Olha, não sei. Não sei. Olha, a esperança é que mude, né? Sim. Mas sabemos que quando colocamos Deus à frente, qualquer dificuldade pode vir, mas o nosso mundo é transformado, né? Tá certo. Então é isso. Essa foi a nossa entrevista. Já? Pensei que tinha mais coisa aí. Tem mais vamos passar mais um quadro ainda aqui, que a gente vai dar umas risadas aí. Mas a entrevista foi isso. A gente agradece aí. Eu agradeço pelo convite. E quando tiver aí, sinta-se à vontade aí para aparecer no programa. Opa. A gente vai convidar mais vezes. Obrigado. Certamente vai ter novas histórias. Eu não sei vocês, ficou uma dúvida ou não na cabeça de vocês. Aí eu acho que os ouvintes aqui, o pessoal da igreja que acompanha. Ouvintes não, né? Os espectadores, né? Os internautas.
Ele disse que está em Portugal, né, Rodrigo? Tu estás em Portugal já há algum tempo, Sim, né? exato. 10 anos. Sim. Mas a nossa igreja aqui, tu conheceste há pouco tempo? Sim, porque na verdade eu tô em Braga há 6 meses por aí. Ah, sim. É, Moravas 6 em meses. outra cidade, então. É, porque eu joguei em 4 clubes aqui, né? Ah, sim, Então eu primeiro eu vim para Ilha da Madeira, depois eu vim para Lisboa, Marítimo, tá. Lisboa. vim pro norte, a Passo Ferreira, né? Passo Ferreira é aqui perto, 60 quilômetros. Isso. E depois tive um ano no Algarve. Então, assim, deu para conhecer o país inteiro. Só que bom. Braga, eu nunca joguei aqui, né? Nunca tive nada ligado aqui. O meu irmão é que joga futsal e jogava aqui no Braga. Ah, Então eu vim visitar ele e gostei da cidade. gostou da cidade. Ah, que legal. De fato, é uma das melhores cidades que tem. Uma cidade muito E aí bonita conheceu a igreja e... aqui através da internet? Ou como é que foi? A esposa foi atrás? Não, na verdade, aqui nós começamos a conhecer as igrejas, né? E aqui acho que foi a terceira igreja que nós viemos conhecer. E eu e o meu filho mais velho, o Breno, logo que terminou o curso... Que é a tua cópia. É aqui. Eu estou fiel. É igual, né? É aqui. A minha esposa ainda É o falava, irmão não, mais novo dele. vamos olhar mais algumas e tal. Eu falei, não, é aqui. Certo. Aqui é o lugar. Que bom. É quando o Espírito Santo te toca e fala, o teu lugar é Claro, aqui. claro, Então, claro. foi mesmo desse jeito. Um sentimento de que ali era o lugar onde tínhamos que congregar. Sim. Sempre foi assim, né? Todos os lugares que nós fomos, sempre teve um lugarzinho que nós sentíamos que era aquele lugar que tínhamos que congregar. Beleza. Tá certo. E vamos passando pro confessionário. Eita. Tevô, explica aí pro pessoal o que é o confessionário. Confessionário, como já diz, né? A gente vai chamar um padre ali. Pode vir, senhor. Não, a gente conta, a gente confessa, né? Uma história ou algum acontecimento engraçado, né? Pra dar uma descontraída, né? Então, normalmente a gente reveza, né? Mas hoje quem vai trazer é a história é o Adriel, né? Na realidade eu disse que vocês poderiam trazer também, né? É. Se o Márcio tiver uma história, até se o Rodrigo tiver alguma história engraçada aí. Correndo, de vestido de Superman, de umas freiras de bicicleta, depois daquela nunca mais. Ai. É sério, mano. O programa passado foi... Que o programa foi bem engraçado mesmo. Essa história do Márcio. Mas enfim. A minha história aconteceu quando eu tinha entre 8 e 9 anos. E eu estava em casa, estava eu, o meu irmão mais novo e o meu amigo chamado Matheus. Eu tenho muitas histórias com o Matheus, né? E aí a gente tava brincando, já tava quase na hora de ir pra aula, né, pra escola. E a gente tava brincando e eu inventei uma brincadeira bem segura, assim, que consistia em ser uma gangorra. E eu colocava uma tora na ponta e pisava e via a tora subindo, né? Bem seguro, bem tranquilinho. E aí o Adriel, bati uma primeira vez, foi tranquilo, subiu, né? Aquela coisa toda. E aí, na terceira vez que eu bati, o cabeçudo aqui deixou a cara. E aí quando eu bati, veio aqui no meu olho. Aqui, Nossa. Tá! E aí uma dor assim, eu meio... assim, e daí eu meti assim... Sangue, muito sangue, assim, sabe? E aí eu... Nossa, cara, e agora? Daí fui chamando minha irmã, tava a Eliane e a Jael em casa, né? E aí, não sei o que, vamos pro médico. Foi lá e chamaram o vizinho, né? Que o vizinho tinha carro, né? Leva ele no hospital, não sei o que, fazer os pontos, não sei o que. E aí veio a parte engraçada da história, né? Foi a minha irmã Jael ligar para o meu pai e contar o ocorrido, né? Do que aconteceu. E aí ela pegou e ligou pro pai e falou assim: pai, aconteceu um acidente. O Adriel furou o olho, mas já tá tudo bem, tá? Já levaram ele pro hospital, já tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Só perdeu um olho. Na realidade eu rasguei a sobrancelha, né, e tal. Levei 4 pontos em cima e 4 pontos embaixo. Mas a minha irmã contando, depois o meu pai, assim, chegou aflito em casa, né, daquele jeito, né, e quando vieram foi só os pontos mesmo.
Aqui tem um comentário na internet aí, cara. Tô mandando um abraço pro Rodrigo ali. Opa. O Carlos Martins mandou aqui. Abraço, Rodrigo Antônio. Conhece o Carlos? Eu não conheço. Deve ser o pastor de Lisboa. É esse? Legal. Nós, por morarmos em vários lugares, também conhecemos muitos pastores. Sim, muita comunhão. Verdade. Ixi, é isso Acredito aí. que seja esse. Não é? Não sei. Acho que é. Deixa eu ver. Ele tem cara de ser pastor. É mesmo ele mesmo. Mora em Lisboa, mesmo, tá aqui. pastor Carlos. Exatamente ele. Tá bem. certo. Márcio, tem alguma história? Não. Ah, cara, a gente tem tanta história engraçada, né? Que... Você só pergunta, eu não entendi o Matheus. Cadê o Matheus na história? O Matheus só tava lá junto. O Matheus Tava só incentivando. Ele viu assim o ocorrido e depois foi embora. eu pensei, o Matheus vai chegar no final fazer uma coisa, né? Ele só tava incentivando, esperando que ia dar errado, né? Ali torcendo pra dar errado. É engraçado. Então, Márcio. Tá tentando aí. Conta uma, Estevão. Conta a tua história aí. Engraçado. Eu tenho uma história. Fala aí. Basicamente não é muito minha história, mas eu tava junto, né? Sim. Lá em casa, lá no Brasil, a gente eu e meu pai, nós brincávamos lá de lutinha, né? Mas não era tipo agressividade mesmo, só brincadeira, né? E a Milena entrou junto. Ela é minha irmã mais velha, né? E aí, não sei o que a gente tava fazendo, que a Milena tava brincando de tipo, chutar meu pai e meu pai desviar, sei lá. E ela foi chutar assim. Brincadeira sadia. Não, mas era tipo, sei lá, de bobagem, né? Sim. E aí ela fez assim, tipo, agora eu vou chutar bem forte. Aí meu pai, não. Aí ela foi chutar assim, no que ela chutou, meu pai desviou. E a gente tava todo mundo rindo, e ela acertou o sofá. Pá, no dedão e ela, Só que ela fazia de dor e ria, então todo mundo ria. E tava todo mundo olhando ela reclamando de dor e rindo, tipo, Aí depois ela começou a parar de rir e a gente, para de fingir. Aí depois ela levantou, tipo, a dizer que tava doendo muito e tal, a gente, foi só uma brincadeira, né? Sim. A gente tava lá fora, na minha garagem ali, montamos as mesas, nós tínhamos tido jantar, eu acho, alguma coisa, ou era aniversário de alguém. E aí nós, isso passa, aqui no final. Mas a mulher não parava de doer. Vamos olhar, ela tinha quebrado o dedão do pé. Nossa! Ela tinha trincado o osso. Não tinha. Que horror, cara. Fraturado, nem Sim. nada, tinha trincado o osso. Nossa, cara. Que coisa séria. Que doideira. É isso aí, me lembrou aquela... Ela vai olhar que eu tô falando dela já. E meu pai tá ali também, ó. Mas ela também, aquela hora, não sei. Ela quis chutar forte também. A gente nunca levou a brincadeira a ponto, né? Mas ela, aquela hora, chutou o sofá. Nossa. Eu não sei, me lembrou quando eu quebrei o braço, que eu contei no outro programa. Só que o nosso sofá era aquele assim, que, por exemplo, tinha a almofada e pra deixar bonito, né? Tinha aquela tira de madeira. Que ficava bem embaixo ali. Então que ela chutou, ela acertou bem aquela tira de madeira que pegou, né? Sim. Barbaridade. Bom, assim, a minha história engraçada tem a ver com futebol. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu participava daqueles torneios entre as séries da escola. E tinha um aluno que era filhinho de papai, vamos dizer assim, era abastado financeiramente. Sim. Ele jogava com aquele blusãozinho polo caído. Ele era filho do dono das empresas Paulista. Paulista era uma empresa que fazia iogurte. Não diz nome, senão o cara tá te olhando. Iogurte. Ó, nós falando de mim. A empresa já não existe mais, o dono já é falecido. Ele sabe. Pauli, o nome do iogurte, né? Era concorrente da Batavo, aquelas marcas brasileiras. Sim. Né? E eu lembro só que o menino, ele queria muito jogar futebol. E eu era o líder da turma porque modéstia à parte, eu era o que jogava bem, né? Sim. E eu montava a equipe. Né? O pessoal lá do Brasil conhecia a gente, né? A gente jogava bem, e aí eu montava a equipe, eu fazia aquela panelinha, vamos dizer assim. E o menino dizia, mas como é que eu faço para entrar no teu time? Eu disse, vamos negociar. E aí ele trazia bandejas e bandejas de iogurte. Nossa. Eu deixava ele jogar no nosso time. E ele participou. Futebol aqui, né? Ele pagava meu lanche na hora do recreio. E ele jogava no nosso time, né? Isso quando eu tinha 7, 8 anos de idade, ruim, né? Pra jogar bem. Nossa, coitado, ele era tão ruim que eu falei, cara, tu é bom no gol. Aí ele passou a jogar no gol. Ainda botava ele no gol, ainda. Esse nem era o dono da bola, né? Que normalmente o dono da bola é que sempre joga, né? Exatamente. Ele era dono dos iogurtes, né? O iogurte o dono do iogurte. Mas era só o Márcio. A partir do momento que os outros caras soubessem, acabava com o esquema, né? Não dava pra deixar os outros caras. Senão ia ter que ser iogurte pra todo mundo. Tinha pra todo mundo.
Márcio joga até hoje, cara. Eu lembro nos últimos futebol lá na SEG, lá que eu via lá tu jogando, o Márcio pegava e driblava o time todo. Só tinha um problema. Ele chegava e atravessava o campo lá, driblava todo mundo lá. E aí, se ele errasse o gol, ele já ficava por lá mesmo. ele ficava lá. Pra voltar. Esse corpinho aqui não é fácil. Não, mas é que eu sempre fui fã de futebol, assim, jogador. Quando o Adriel falou que ia convidar o Rodrigo para participar aqui, eu também achei legal, porque eu sempre tive identificação com o futebol. Também cresci jogando. Mas, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir pro profissional, como foi o teu caso, né? Mas sempre fui muito fã, assim, do esporte. Eu tinha muita pergunta para te fazer aqui, cara. Na verdade, senão eu precisava de uns 3 programas aqui. Né? Mas, enfim. Se quiser convidar, a gente volta. Não, a gente tem que os próximos programas aí. Assim. E deixa eu ver uma coisa aqui. Tem mais comentários aqui, ó. O pessoal tá interagindo aí. O pessoal falou aqui, ó. O Paulo Jorge Raimundo mandou aqui. Abraço, Rodrigo. Esse é o pastor de Passo Ferreira. Pastor de Passo Ferreira. Olha aí, viu? Os pastores tudo online. E a Irene... criar um grupo, pastor de Irene Luiza que mandou. Grande testemunho, Rodrigo. Muito obrigado, Conhece, irmã né? Irene. É a esposa do pastor. Olha aí. É a esposa do Paulo Jorge. Paulo Jorge é o Irmão pastor de fica Passos Ferreira. Exato. Da Igreja Presbiteriana Passos Ferreira. Um abraço, pastor Paulo Jorge, então, E que o Carlos Deus Martins é abençoe. da Igreja Batista de Linda Velha. Pra não falar errado. O pastor Carlos Martins da igreja de Velha. Linda Velha. Linda Velha. Linda, É uma- linda Esse velha. é um bairro freguesia, bom. né? Sim. Um abraço, né, pro pastor. Igreja Batista de Tá Linda certo, isso O aí. pessoal está nos assistindo aqui. Então nós temos que andar na linha, porque nós temos muitos pastores assistindo. aqui. Velha. Ainda bem que não é sobre teologia, senão o pessoal tá investigando. E tens alguma história engraçada aí, Rodrigo, pra contar? Deve ser engraçado pros outros, pra mim na hora não foi. Quando eu era pequeno, devia ser uns 8 ou 9 anos. Quando tinha só 1,70 m. E meu pai tinha um barco, né, com motor, e ele ia pintar um motor com, não sei como é que se chama, spray azul? Sim, jet sim. azul. Como ele sabia que eu e meu irmão ficávamos em casa ali, sempre arrumava alguma coisa pra fazer de errado, ele tirou aquele pino de cima da lata, pra gente não encontrar e ficar pichando. ficar ali sujando as coisas. E eu tive a brilhante ideia de, se eu pegasse um palito de dente e colocasse, o jato ia sair só pra frente. Ficha. Então eu Muito peguei a boa lata, ideia. fui pro meu quarto, fechei a porta, fui pra perto da janela e coloquei o palito. Quando eu coloquei o palito, saiu aquele jato azul assim na minha cara. E o palito, acho que agarrou no pino e ficava saindo. E eu, em vez de jogar a lata pra longe, não, eu fui assim bem devagar no chão, coloquei a lata, virei de lado assim, sem enxergar, ia tocando na cama, tocando nas paredes, pra achar a porta. Até achar. E quando eu abri a porta, por acaso minha mãe tava de frente. Você só viu aquela bola azul assim. E ela, pronto, rápido pegou um soro e limpou meu olho e tal. Fomos direto pro hospital. Nossa. E lá disseram que a melhor coisa que ela fez foi limpar meu olho com soro, porque senão aquela tinta é tóxica, né? Sim, Um ácido, não sei sim. como é que é aquilo. Sim. E podia ter queimado ali meus olhos e eu ter ficado cego. Nossa. Sim, Mas depois sim, eu passei muito o dia bem. inteiro tentando tirar a tinta E o xingão do pai. Não, quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou foi assim, e aí, cara azul? Uma bola azul, assim, ó. Porque ficou a cara toda manchada de azul, né? Pra tirar aquilo é complicado. Isso me lembrou uma outra história. Quando meu irmão pequeno também, né? E aí tava a minha irmã em casa, as minhas duas irmãs em casa. Lá em Barbacena. Lá em Gravataí. E aí, na nossa casa lá e tal. E aí tinha o Junker de gás. Lá em casa também tinha um Junker de gás, né? E o Junker, que é o aquecedor a gás, né? Junkers. E aí... É isso. E aí, o que acontece? Tava as meninas no quarto e o Junker ali, ele ficava bem próximo do quarto delas, né? E eu e meu irmão vimos um rato. E aí, vamos matar esse rato, né? E aí, o que acontece? O rato pegou e foi pra debaixo do botijão. E aí, né, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos... Eu vou fazer assim, ó. O meu irmão ficou com a vassoura. Eu disse assim, Tota. O apelido dele é Tota. Tota,
eu vou levantar o bujão e tu pega e bate nele. Se tu achar ele, tu bate nele. Tá Isso bom. nunca dá certo. Esse negócio de eu faço, Não. sai alguém. Aí o que acontece? Eu peguei e levantei o bujão. E ele tentou assim, mas não achou coisa. E daí eu senti o bicho nos meus pés, que assim, eu soltei o bujão. Na hora que eu soltei o bujão, quebrou a válvula. E começou a sair gás, assim. Meu Deus. E aí eu, gurias, vem, vamos sair, não sei o que. E elas pegaram, olharam aquilo, saíram correndo, passaram no meio do gás, assim, foi aquela correria, assim. Pegaram, chegaram na rua, gritaram pros vizinhos, por favor, alguém nos ajuda, não sei o que. Começaram a gritar e não sei o que. Traga um isqueiro. Daí olha só. Aí o que acontece? Acabou que a vizinhança inteira foi ali pra frente da nossa casa. Chamaram os bombeiros. Foi lá 3 vizinhos nossos. E entra 2 vizinhos pra tirar o botijão e abrir a casa e coisa e tal, né? E aí um dos vizinhos entrou fumando e foi assim na porta. E a minha irmã viu, não vai entrar fumando aí. E ele, é mesmo, tirou assim e entrou, né? Aí foram lá e tiraram o bujão pra fora, né? Tiraram a válvula, abriram todas as portas e tudo, né? Tu tem cara de anjinho, mas tu aprontou bastante, né? Quando era pequeno. Cada história aí. Olha a carinha dele ali, ó. Cada história. Mas foi muito engraçado, né? Depois, eu e meu irmão se finava rindo, das gurias ficaram bravas, né? Que a gente quebrou. Essas tem. E o meu pai ficou bravo porque ele teve que comprar um botijão novo, né? Nossa. Tá Que louco. barbaridade. Mas é isso aí. Esse foi o nosso quadro do confessionário. Vou estar passando aí embaixo as nossas redes sociais. Então, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se nas redes aí, é só procurar aí no Facebook, que você já está olhando a live, então você está a ver pelo Facebook. Dê um curtir na página aí, compartilhe aí com seus amigos. Para você que está ouvindo pelo podcast, entra lá na nossa página no Facebook, pesquise lá, @osabenzoados, você vai estar encontrando. Também procure no Instagram, osabenzoados. Só colocar lá, nós sempre postamos uma fotinho, eu coloco avisos de quando vai ser os vídeos, quando vou fazer as lives e etc. Eu sempre estou postando alguma coisa lá no Instagram. Então, para você sempre ficar informado, entra lá no Instagram. Também no YouTube, a gente tem o nosso canal, Os Abençoados. Pode procurar por isso, você vai estar encontrando lá, já tem vários vídeos. Sempre que as lives eu coloco depois lá no YouTube, então se você quiser olhar por lá também pode estar acompanhando. Estamos no Spotify, estamos no iTunes também, pode procurar nos outros podcasts, Google Podcasts, nós estamos lá também. E se você quiser nos mandar um e-mail, ainda estamos aguardando e-mails, mande para osabenzoados@gmail, ou como os portugueses falam, gmail.com. Manda um e-mail lá, o que você achou do programa, pode estar mandando pra gente. E é isso aí. É isso aí. Então, terminamos assim o nosso programa. Agradecemos a sua entrevista, ter vindo aqui, falado com a gente, contribuiu muito com o programa. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito divertido estar aqui com vocês. E quando quiserem chamar de novo... Tá certo, certamente vamos chamar aí mais vezes. Um abraço para a irmã Cel Veloso também, que deixou um comentário ali. Estão muito divertidos. São seus olhos, irmã. Nós tentamos ser divertidos. A gente tenta, né? É difícil, mas nós prometemos que vamos conseguir. Tem programas que a gente é tão sem graça que acaba sendo engraçado, né? Sim, quanto mais sem graça, é engraçado. Mas é isso aí, então. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho.